Meu problema com Ainda Estou Aqui. Ora, Thiago, jogado aos leões, talvez? Cuidado, hein? Cuidado ao falar de Ainda Estou Aqui na internet. Cuidado ao falar de Ainda Estou Aqui na internet. É difícil aí, é o Everything Every All at Once do ano. Ainda Estou Aqui é a grande promessa do Brasil no Oscar. É a vingança de Fernanda Montenegro. E, de acordo com algumas pessoas, é a volta do cinema brasileiro. Volte já aqui. Mas no que depender A volta... Porra, viado. Isso aqui é foda. Que aspa tenebrosa, né? Como se tivesse morrido o cinema de brasileiro. mim, e exclusivamente de mim, ela não vem mais. É que eu tive a oportunidade de assistir esse que se tornou a segunda maior bilheteria do Brasil em 2024 e não me rendi aos burburinhos do público e da crítica. Eu cometi um terrível pecado pelo qual estou pagando caro. Peraí. Muita calma nessa hora. Pronto, o chat tinha morrido, o chat voltou. E o QR Code também. Pronto. Há vários dias. O pecado é que eu dei apenas 3 estrelas pra esse filme no Letterboxd. Peraí, alguém falou algo, calma. Primeiro, 3 estrelas é tipo assim, ele pode ter gostado do filme, né? 3 estrelas é estrelas pra Everything Every All at Once, tá, gente? Eu não acho ele o pior filme do mundo, tá? Só que aí é foda, né? Aquele negócio, se você não achar o melhor filme de todos os tempos, tá errado. Agora, alguém falou algo aí que foi a parte política de conteúdo do filme que mais me incomodou. No Ainda Estou Aqui. O Noam perguntou aí. Te incomodou o milico humanizado? Incomodou. Eu achei tosquíssimo essa parte. Assim, no vídeo que eu falei, no corte que eu falei, na live que eu falei do Ainda Estou Aqui, eu não quis dar spoiler. E eu falei um pouco sobre a questão política do filme, né? Eu falei que muita gente não ia gostar do filme porque é um negócio meio, esquerda classe média alta, porque é um negócio meio, esquerda que não era armamentista, né? Que não defendia a luta armada. Só que é aquilo que eu falei. Gente, é um filme do Walter Salles, da Globo Filmes. Eu não esperava um filme de esquerda radical revolucionário, tá ligado? Tá tudo bem. E eu acho que é ok o filme ser honesto em relação a isso. Eu acho ok, beleza. Agora, o milico humanizado eu achei tosco, tá ligado? Eu achei tosco. E não porque, não exatamente porque, por uma questão explicitamente política. Porque eu achei solto no filme mesmo, eu achei idiota, eu achei bobo. Tipo assim, dando contexto, né? Tem um militar lá no filme, acho que a maior parte talvez já tenha visto o filme, né? Mas não é um grande spoiler. Que tem um militar lá no filme que ele ajuda a personagem da Fernanda Torres e tem uma hora que ele fala: eu só queria que você soubesse que eu não concordo com isso, né? Aí é um pouco daquele negócio de pai, ele só tá seguindo ordens. Quando foi colocado esse personagem do militar e ele começou a ajudar a Fernanda Torres, eu achei que ele ia se tornar um personagem relevante pro filme, sei lá, eu achei que ele ia ajudar na fuga, assim, sei lá. Eu realmente achei que ele ia ter um sentido narrativo ali, um negócio pro desenrolar dos acontecimentos do filme, quer dizer, tem um sentido narrativo, né? Mas eu pensei que ele ia participar dos acontecimentos de forma mais ativa, mas não. Foi só o Walter Salles querendo meter um milico do bem mesmo, tipo, olha só, tadinho. Ele só tava seguindo ordens. Eu achei tosco. Vamos discutir Nuremberg aqui? Pois é, eu achei um negócio tipo, banalidade do mal. Só que foi muito jogado, tá ligado? Ele não desenvolveu nada em relação a isso, ele só botou e foda-se aí. Olha, gente, tinha um militar lá que era do bem, tá ligado? Tinha um militar lá que não concordava com o que tava acontecendo, só pra dar um contraponto. Eu achei meio jogado, meio tosco, assim, não gostei dessa parte do filme. Eu matei a Fernanda Torres com as minhas próprias mãos. A internet ficou estupefata. O Brasil parou. Luciano Huck bateu na porta da minha casa, ao lado de Angélica. Foi um bafafá danado. Mas ninguém liga, gente. Exceto... Tá travando a live aí pra vocês? Pra mim aqui tá rodando de boa, vamos falando aí. Pelo povo do Letterboxd, né, que estavam deixando comentários indignados na minha avaliação, como se eu tivesse dado um tiro no cinema brasileiro. Não só no Letterboxd, teve todo tipo de comentário agradável nas minhas redes. Teve gente me xingando disso e daquilo, e até recomendando gentilmente que eu me
churrascasse. É assim que os jovens falam? Que lindo isso! É a volta do cinema brasileiro. Agora nas mãos do cinéfilo de charts. Que coisa boa, né? Era isso que tava faltando mesmo. Cinefilia de charts é foda. Enfim, eu fundamentei a minha nota com um breve comentário lá no Letterboxd, onde eu elogiei o filme, elogiei a atuação. Caralho, olha como o Hora Thiago fala Letterboxd. Ele não fala Letterboxd, ele coloca um Dzinho muito chique no final. Ele fala Letterboxd. Percebe o acento. Nota com um breve comentário lá no Letterboxd, onde Caralho, muito foda, ele fala Letterboxd. eu elogiei o filme, elogiei a atuação de Fernanda Torres, elogiei a direção de Walter Salles, mas compartilhei rapidamente alguns incômodos, dentre eles um específico com uma cena muito rápida do filme. Será que essa cena, portanto, a meu ver, ela é desnecessária? A resposta curta é não, mas eu decidi monetizar a resposta longa nas Qual redes foi a sociais. cena? É a do Por quê não? Milico? Será que é esse o vídeo que vai selar a derrota de Fernanda Torres? É a cena do Milico que ele achou ruim também? Bom, quem sou eu pra falar qualquer coisa de Fernanda Torres, né? A mulher mais parecida com a Alanis Morissette que já pisou nesse país. Alanis Morissette, a cantora. Mas antes de qualquer coisa, uma palavra dos patrocinadores. Bom, nesse vídeo aqui eu me dispus a discorrer brevemente sobre algumas decisões de Guga roteiro. mandou E aí, R$5. E aí, Rucão brabo. Tu acha E que aí? seria massa uma chat list do Abel Ferrara? Abraço pro Bebel. Cara, eu adoro a Abel Ferrara, mas... Ok, eu posso fazer, mas é porque é um bagulho muito nichado. E eu tenho que ver mais filmes do Ferrara também, eu não vi todos. Mas ele é muito foda. tô aqui. É muito gostoso dar pitaco no roteiro dos outros. Difícil mesmo é escrever roteiro e ainda ter um filme premiado na mão. Eu falo isso na maior humildade, calçando as famosas sandálias da humildade. A Melicinha da humildade. Eu vou pular Curso aqui de os roteiro patrocinadores, pra cinema, perdão. TV, que estão Vídeo é longo. inseridos no mercado roteirista, que você vê muita prática. E além de tudo isso, a EBAC tá em clima de Black Friday. A EBAC tá com promoção. Aí, ó, com roteiristas, ele além chat. de que te garante. Se fosse você, eu aproveitava. Dito isso, vamos voltar pro conteúdo. Bora. 3, 2, 1. Não precisa sorrir. Por que não? Ótima o editor cena. pediu. Pediu Ele o não quê? gostou dessa cena? Uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. Em Ainda Estou Aqui, a gente acompanha a família Paiva, Rubens, Eunice e seus 5 filhos nos anos 70, vivendo suas vidas na zona sul do Rio de Janeiro, até que um dia o patriarca... Ó, alguém comentou, foi mal aqui. Alguém comentou. Foi mal não, gosto de pausar mesmo, foda-se. Alguém comentou aí que o Fiore criticou. Né, Matheus Fiore criticou os 3 finais do filme, né? Eu vi gente que não gostou disso também. A maior parte das pessoas que eu vi que falaram mal do filme falaram desses time skips, né? Esses cortes, né? Esses saltos, lapsos temporais que ele faz no final. Mas eu até falei no meu vídeo, né? Do Ainda Estou Aqui, que eu gostei disso. Eu achei uma boa escolha. Porque eu acho que isso tem muito a ver com essa questão do tempo que o filme trabalha. O filme trabalha muito com esse conceito do tempo, da memória, né? E eu acho que esses saltos temporais que o Salles coloca no final, eles são muito bons para colocar em contraste, né, algumas coisas, né, do passado com o presente, né. Inclusive ele faz isso de forma interessante até formalmente, né, mudando ali o aspecto da câmera, a textura da imagem. Eu gostei dos saltos temporais, mas eu vi gente que não gostou, que achou cansativo, que achou bagunçado. Eu acho uma boa escolha, eu acho que faz sentido dentro do que é construído do filme. patriarca é levado por militares e simplesmente Fala, Lucas desaparece. Benfica, boa noite, Eunice cara. e uma das filhas Bem-vindo. também são presas e as duas, separadamente, também são questionadas pelos militares, mas é a mãe quem fica um pouco mais de tempo na prisão. Quando ela volta pra casa, ela precisa lidar com a ausência do marido, no contexto de ditadura militar, ela tem uma casa pra cuidar, 5 filhos pra criar, e ainda por cima, sem as informações sobre o sumiço do marido, sem poder falar sobre isso abertamente pra imprensa, ou pra polícia, ou pra qualquer tipo de instituição, porque é uma ditadura. Essa é uma história real, aliás, né? Eu preciso explicar isso. E o roteiro do filme é baseado no livro escrito por Marcelo Rubens Paiva, que é um dos filhos de Rubens e Eunice. A cena que eu tava me referindo no começo desse vídeo é a Eu tô seguinte: rouco por causa do enquanto Ceará, Eunice, gente. interpretada por Fernanda Torres, estava presa, Não é por causa um de dos cigarro. militares meio que ajuda ela, compartilha com ela algumas poucas informações que ele tem acesso, e quando ela é finalmente liberta, o militar chega pra ela e fala bem baixinho assim: eu não concordo. Mas Ó, na verdade, é essa meu cena que ele não problema gostou também. não é com essa cena.
meio que foda-se essa cena. Mas vamos contextualizar um pouquinho. A temática da memória é muito pertinente em Ainda Estou Aqui. Rubens simplesmente desapareceu sem deixar rastro. No caso, foi desaparecido o tema principal do filme, pelo né? regime militar. E esse caso é apenas um entre tantos outros sumiços semelhantes que nunca foram esclarecidos, nunca foram responsabilizados, nunca foram punidos e que simplesmente ficaram no limbo da impunidade para serem esquecidos. A luta de Eunice e da sua família durante boa parte do filme é justamente pelo direito à memória. Não apenas a memória no sentido abstrato, de meramente lembrar, mas lembrar para responsabilizar, lembrar para que as injustiças, para que as violências não se repitam no futuro, lembrar como um ato político concreto. A protagonista passa boa parte da história coletando fragmentos de informação, juntando um pedaço de notícia de jornal com outro, tentando entender o que de fato aconteceu para, quem sabe, talvez construir algum sentido daquela tragédia e, mais importante, buscar justiça. Em 1996, Eunice Paiva, depois de muita luta, conseguiu que o Estado brasileiro emitisse um certificado de óbito do Rubens Paiva. Esse momento aparece no filme e é um exemplo de luta e de vitória pela memória política de uma pessoa que não simplesmente evaporou no ar, mas que sim, foi morta pela ditadura e que, a partir desse momento, dessa conquista, é reconhecida publicamente pelo Estado como uma entre tantas outras pessoas que foram assassinadas durante esse período. A partir desse registro, a partir desse certificado... Moleque, eu fico maluco. Tem uma coisa que eu odeio. É hierarquização de tragédia. Tipo assim, quando o pessoal começa a botar assim, fazer um ranking de quais foram as piores ditaduras, quais foram os piores genocídios, moleque, eu me deixo maluco. Aí, cara, eu fico perturbado quando vem idiota falar, tipo, ai, mas a ditadura brasileira foi uma ditadura branda, porque morreram poucas pessoas se comparada com a ditadura em outras partes da América Latina, se comparado com outras ditaduras do século XX. Moleque, vai tomar no cu, mano, não tem como. É que, inclusive, é que nem aquela cena, tem a cena quando a personagem da Eunice vai dar uma... Da Eunice não, é do filho, não lembro mais quem é. Vai dar uma entrevista pra TV, né, e a repórter faz uma pergunta mó indelicada, tipo assim, mano, vai tomar no cu. Só de o Estado já matar uma pessoa já é uma tragédia. Já é uma tragédia, já tá tudo errado. Aí vem querer relativizar essa porra, moleque, fico maluco. Rubens Paiva é reconhecido, é lembrado... Caralho, Reizou, tem 4 provas amanhã. Puta merda, se fudeu. 4 provas em um dia. Boa sorte. Publicamente como um cidadão brasileiro que foi assassinado pelo Estado. Nos últimos anos da sua vida, Eunice Paiva viveu com Alzheimer. E o filme constrói um paralelo interessante entre a memória física da personagem, que se perde no tempo por causa da doença, e a memória política de uma nação marcada por grandes violências que seguem até hoje impunes, incluindo a morte do Rubens Paiva. Então, assim, tem muito a ser apreciado aqui. Fernanda Torres é uma excelente atriz, ela tá maravilhosa nesse filme. Walter Salles é um grande diretor de cinema, dá pra ver que ele é um grande diretor de cinema assistindo esse filme. E Ainda Estou Aqui é um retrato triste, mas bonito de uma época e da vida de uma figura importante da história do nosso país. Isso é um elogio. E tem mais. E outra. Uma das coisas que eu comentei lá no Letterboxd foi sobre o meu fascínio com a casa onde a trama se passa. Uma casa que, em certa medida, é um personagem importante da história. Eu tenho a impressão de que quem assiste esse filme tem uma dimensão espacial muito precisa dessa casa. A gente sabe onde fica cada cômodo, cada momento ali na casa é muito bem localizado geograficamente. E eu tendo a gostar de filmes que constroem esse senso espacial muito apurado. Além disso, muito dessa história é contado através de portas, de personagens que ouvem conversas atrás de portas, que ouvem barulhos atrás de portas, que são enquadrados por portas. A filha mais velha da família viaja para Londres no começo do filme. Walter Salles espacializa muito bem mesmo esse filme. Tanto na casa, essa construção, né, de uma coisa mais afetiva da casa, mas também as separações que ela faz. E também nas cenas lá no lugar onde os personagens são levados, né, para serem interrogados e torturados também. Ele sabe muito bem o que mostrar e o que não mostrar dos ambientes.
Ele sabe muito bem fazer essas escolhas. Ele trabalha muito bem com o espaço nesse filme. E os relatos que ela conta pra família sobre a viagem, sobre a vivência dela naquela cidade, incluem um fascínio pelas portas das casas vitorianas. O que num primeiro momento pode parecer um detalhe muito solto, mas conversa muito bem com o restante do filme. Enfim, a encenação toda é muito bem construída, é um filme visualmente coeso, é interessante. Isso é um elogio também. Existe também uma subjetividade ali muito bem contemplada da figura da mãe, da mulher, da dona de casa, que tem contas a pagar, que tem 5 filhos pra criar, que tem todo um turbilhão de tarefas ali precisando ser feitas, e que talvez até quisesse sentar e chorar um pouquinho, mas simplesmente não tem tempo pra isso. A própria Fernanda Torres falou muito bem sobre esse aspecto da construção da personagem. And once my mother told me, you know, Nanda, in tragedy, if you are gonna do Hecuba or Antigona, you cannot cry. I mean, if Hecuba starts crying in the first bad news that she receives, at the end she'll look like a cockroach. Isso também foi um elogio. Foi. Me agradou também a caracterização dos personagens, a direção de arte. Parece realmente que você está assistindo imagens da época, não uma caricatura de uma época como a gente está acostumado a ver por aí. Estou falando com você, Netflix. Isso é um elogio. Eu estou elogiando o filme. Pra mim, é bom. Tá sentindo uma conjunção adversativa chegando? É porque ela vai chegar mesmo. Mas eu não consigo evitar de pensar na forma como se fala sobre ditadura no cinema brasileiro e na mídia brasileira de uma forma geral. Em especial esse cinema que envolve grandes nomes, grandes empresas, muito prestígio e um dos cineastas mais ricos do mundo que não enriqueceu com o cinema. É rico de banco, nada contra. Talvez algumas coisas contra. Durante a primeira parte do filme, a gente acompanha a vida da família Paiva antes do Rubens ser preso. É tudo muito bonito, harmônico, equilibrado e até romântico. A família perfeita, livre de contradições, que vive perto do mar, na zona sul do Rio de Janeiro. Claro, é importante lembrar que o roteiro do filme é baseado no livro escrito por uma pessoa que era criança na época que esses eventos aconteceram. Então é natural que esse passado seja lembrado com uma dose de romantismo, de idealismo e, em certa medida, com um aspecto de mito. Mito é uma palavra meio estranha em 2024, né? Mas sim, Rubens Paiva é lembrado, de certa forma, como um herói mítico. Um grande pai, um grande marido, um homem generoso, respeitado pelos seus pares. Cara, é porque o filme é muito clássico, né? Ele tem esse caráter muito clássico. O Walter Salles trabalha muito bem com isso. E, véi, eu entendo muito, sabe? O que o Thiago tá falando, o que uns amigos meus falaram. Esse incômodo dessa representação da ditadura, do cinema brasileiro, principalmente pela Global Filmes, filmes pós-retomada e tal, que é um incômodo que eu mesmo expus, né? Eu falei, eu tava com um pouco de preconceito com esse filme antes de ver, por causa disso, essa representação que a Globo Filmes faz, né, da ditadura. Mas eu consegui abstrair nesse filme, e eu acho que esse filme foi bem construído, foi bem feito, mas eu entendo completamente as pessoas que vão se incomodar com isso no filme, sabe? E, novamente, livre de contradições. Ele não era terrorista, ele não era guerrilheiro, ele não estava ligado a nenhum tipo de luta armada. O filme faz questão de lembrar isso pra gente. O único crime dele foi ajudar outras famílias. E ele perde a vida por causa disso. Isso é injusto? Sim. É um horror? Sim. É um crime terrível cometido através do aparato estatal? Com certeza. Não tem nada de errado em contar essa história com esse recorte ou a partir desses pontos de vista. Mas será que é isso que tá faltando na memória coletiva? Aliás, é justo fazer essa pergunta? Existe todo um subgênero de filmes sobre ditaduras militares na América Latina contados a partir do ponto de vista de uma criança, a partir do olhar de crianças que perderam seus pais na ditadura, que tiveram suas famílias, suas memórias de infância maculadas. Eu acho que isso, na real, cara, isso acontece em vários países do mundo, não é só na América Latina, não. Tem também os filmes espanhóis, trabalham um pouco com isso também, a visão, o Carlos Saura, né, faz isso. É um contraste que os diretores gostam de fazer, né, colocar essa visão mais inocente das crianças no meio de um contexto de terror e tal.
pela ditadura. Pensa em O Dia em que Meus Pais Saíram de Férias, Menino de Quixote e A Culpa de Fidel. Filmes bem diferentes uns dos outros, diferentes de Ainda Estou Aqui, mas que tem esse elemento em comum. Em algum momento, em algum aspecto, tem o olhar inocente de uma criança ali, em alguma parte da narrativa. Ainda Estou Aqui é centrado na figura da Eunice, claro, mas o roteiro do filme é baseado no livro do Marcelo Rubens Paiva, que era uma criança na época que tudo isso aconteceu. Então, parte desse olhar descomplicado sobre essa família, sobre esse pai, vem daí. E beleza, é o olhar de uma criança inocente, que evidencia a inocência da família inteira. Fica bem claro que Rubens, Eunice e seus filhos eram pessoas inocentes, que viviam suas vidas dignas e inocentes em paz até o dia. Vitor Erice, perfeito. Não sei porque eu falei Carlos Saura. Vitor Erice. Ele é o diretor que faz isso. Em que a ditadura De onde foi que eu tirei Carlos Saura? bateu na porta. Eles eram inocentes. Ele era um pai de família. Ele não merecia passar pelo que ele passou. Essa família não merecia passar pelo que eles passaram. Ninguém merece passar pelo que eles passaram. Tudo isso é verdade, claro, e é relativamente comum ouvir esse tipo de defesa quando crimes injustos e violentos acontecem. Este homem... Não, pô, o Carlos Saura dirigiu Cria Cuervos. Vitor Erice é outro. Enfim, um foda-se. pai de família, gritam os jornais. Onde já se viu o Estado perpetuar um crime desse contra um homem tão justo? Esses homens justos e descomplicados O Vitor Erice é foda também. não mereciam ter suas famílias destruídas. E de fato, não mereciam. Assim como muitas famílias que não se encaixam no modelo tradicional de família. Afinal, ninguém precisa ser Jesus Cristo encarnado na Terra para não merecer ser torturado e assassinado. Pessoas imperfeitas, famílias imperfeitas, também não merecem ser torturadas e assassinadas. Preciso explicar isso? E veja, com isso, eu não quero dizer que o filme deve retratar todas as dores e todos os lutos. Não cabem todas as dores e todos os lutos em lugar nenhum. Sabendo que nem todas as dores e nem todos os lutos cabem num filme de 2 horas e 17, escolhas precisam ser feitas. Véi, é a questão dos recortes, mano. E é essa coisa do, como ele falou, ser colocado na memória coletiva, né? Porque é construído essa visão do que foi a ditadura militar pelas representações dos filmes, né? Os filmes que geralmente são os filmes da Globo Filmes, o que é Ex-Companheiro, o filme da Olga, né? Aliás, o da Olga é da ditadura de Getúlio, né? Enfim, essas são as visões que chegam, né? Mas assim, eu acho que é um pouco injusto, por mais que eu entenda a preocupação, tipo, colocar tudo isso em cima de um filme. Tipo, esse filme tem que mudar completamente a memória coletiva em cima da ditadura, né? É algo que é mais gradual, enfim, mas são os recortes, né? Cabem num filme de 2 horas e 17, escolhas precisam ser feitas. Algumas dores aparecem, outras não aparecem. Alguns lutos são filmados, outros ficam atrás das câmeras. Historicamente, consistentemente, os lutos que ganham filmes exibidos em grandes festivais, com grande cobertura da mídia e grande comoção nacional, o que é bem raro, vamos combinar, são majoritariamente os lutos oriundos de certos lugares sociais. Sim. É um fato da vida. O que a gente faz com esse fato? Aceita que dói menos ou confronta de alguma forma? E Mas eu sei pra onde é que ele vai chegar. E é isso que eu falei. É um filme da zona de uma família da zona sul do Rio de Janeiro, classe média alta e tal. E é foda isso, é foda. Porque se cria essa visão, que é o que o cara do Twitter lá falou, aquele cara do MBLI, a ditadura militar brasileira foi algo que só branco sofreu, só gente rica sofreu. Quando a gente sabe que não foi. A gente sabe que não foi, tá ligado? E aí vem Mas essa é a tal da representação. cena. Eunice, prestes a se liberta, ouve de um militar a frase "eu não concordo". Essa frase não dá. Aplausos. Essa cena é paia. O mesmo militar que, enquanto ela estava presa, forneceu para ela algumas poucas informações que ele tinha acesso e, de uma forma geral, fez o que pôde para amenizar o sofrimento dela. Tudo isso também é contado no livro. Tudo isso, até onde se sabe, realmente aconteceu. E é possível, baseado nos relatos, que Eunice Paiva realmente tenha sido impactada por esse acontecido. Mas será que essa cena realmente precisava estar no filme? O diretor e o roteirista. Foi o que eu falei. Eu achei a cena jogada. Jogada. Ele só fez esse recorte porque ele quis mostrar. Mas ele não desenvolve nada em relação a isso. Por isso que
É a pior cena do filme. tinham obrigação de incluir esse momento? Qual que é o propósito dessas cenas existirem? Essas perguntas fazem sentido? A resposta curta é não, e a resposta longa, a gente vai conversar sobre ela agora. Quando eu apontei essa crítica superficialmente lá no Blue Sky, talvez tenha ficado subentendida a ideia de que eu considerei esses momentos desnecessários. E eu entendo que, da forma como eu me expressei ali, como uma piadinha, sem pensar muito antes de postar, realmente essa leitura seja possível. Mas eu quero aproveitar esse espaço aqui pra deixar bem claro que não, eu não tô sendo flanelinha de roteiro. Não cabe a mim dizer qual cena entra e qual cena sai do corte final. Da forma como eu vejo, se a cena do milico bonzinho não existisse, o filme seria outro. Isso vale pra qualquer cena e pra qualquer filme. O meu papel é avaliar o filme, qualquer filme, pelo que ele é, não pelo que ele deveria ser. Porque, do contrário, o filme seria meu, não das pessoas que fizeram ele. É meu, me dê isso aqui pra consertar. Eu não tô em busca de um filme ideal. Nem existe isso. Às vezes, pode até ter um charme no que alguém chamaria de imperfeição. Às vezes, um Sim, defeito acontece é uma besteira quando comparado à experiência maior que isso pode ter com o filme como um todo. E um filme, qualquer filme, é um todo. Um filme não é uma amálgama de pedaços, aspectos e características. A única coisa no mundo que pode ser uma amálgama de pedaços, aspectos e características é um game. A gente assiste um filme todo, não a fotografia, a direção de arte, o roteiro, ou ainda cada cena separada uma da outra. É tudo junto. Essa ideia de olhar para um filme como várias coisas separadas que constituem a obra me parece muito utilitarista e mercadológica. É como se um filme fosse, sei lá, uma máquina constituída de várias peças e engrenagens com um objetivo específico, uma função específica no mundo. E sei lá, pra mim hoje... Aquela crítica do a fotografia é boa por causa disso, disso, disso. A atuação é boa por causa disso, disso, disso. A direção é boa por causa disso, disso, disso. Que não leva a lugar nenhum. Um filme não serve pra nada. Não no sentido utilitarista, eu quero dizer. E tudo bem não servir pra nada. A arte, assim como a vida, não precisa ser produtiva. Bonito isso, né? Eu li no livro aí. Talvez, justamente, em termos mercadológicos, um filme precise gerar lucro. Ou um filme precise ganhar prêmios. Ganhar o tão sonhado Oscar. Vingar Fernanda Montenegro, salvar o cinema brasileiro. Existem filmes que precisam atingir grandes audiências pela forma como eles são produzidos. Existem filmes que querem ser amplamente premiados. E aí, nesses contextos, filme feito a gente pra pode, premiação, sei lá, olhar pra esses filmes. E vamos falar a verdade. Tem filme tenebroso dos dois lados e ótimos filmes dos dois lados. Tem filme feito pra ganhar dinheiro, que é uma merda, e tem filme feito pra ganhar dinheiro, que é muito bom. E tem filme feito pra ganhar festival, que é um lixo, um cocô, que você vê que o diretor fez só pra ser punhetado pelos festival. E tem filmes muito bons que saem disso, né? Como o Brasil não precisa de Oscar. Sujeitos à lógica da oferta e da procura, sujeitos a regras mercadológicas que determinam quais características são mais ou menos valorizadas. E essa discussão pode ser interessante, e muitas vezes ela inclui a duração de um filme, cenas necessárias e desnecessárias, furos no roteiro, e a forma como esses produtos são empacotados para serem consumidos ou exibidos em lugares de prestígio. Sabendo disso, o que eu tô dizendo quando eu digo que a cena do Milico Bonzinho mudou a forma como eu avaliei Ainda Estou Aqui? Por que essa cena especificamente influenciou a minha leitura do filme como um todo? Porque essas cenas, assim como todas as cenas, são o resultado de escolhas. Sim, a cena estava no livro. Sim, a cena pode ter acontecido de verdade. Muitas coisas aconteceram. Muitas cenas existem, mas nem tudo cabe num filme. Aliás, não custa nada lembrar. A figura do militar que não concorda realmente existe. Cerca de 6.500 oficiais das Forças Armadas foram presos, perseguidos e torturados pelo regime militar. Isso é um fato histórico, merece ser lembrado. Não tem nada de errado em lembrar desse fato histórico. Um outro fato histórico que também existe é que Eunice Paiva foi uma grande ativista pelos direitos dos povos indígenas do Brasil. Ela lutou
por essa causa durante toda a ditadura militar. Ela foi cofundadora do Instituto de Antropologia e do Meio Ambiente, que atuou na defesa dos povos indígenas até 2001, e na Assembleia Nacional Constituinte, em 88, ela contribuiu para os artigos 231 e 232, que versam justamente sobre os direitos dos povos originários. E se a gente está falando de ditadura militar e povos originários, não custa nada lembrar que mais de 8 mil pessoas indígenas foram assassinadas pela ditadura militar no Brasil, de acordo com a Comissão Nacional da Verdade. Esse é o número que foi apurado. Exatamente. É possível que ele seja maior, na verdade. Não, mas segundo o pessoal do Twitter lá, o cara do MBL, a ditadura militar foi um problema só para os brancos, né? Mas hoje esse é o registro que se tem. A ditadura militar no Brasil tem um legado extremamente perverso, que se reflete diretamente na vida dos povos originários, das periferias brasileiras, das disputas territoriais em área de campo e na vida de pessoas pobres de uma forma geral. Indivíduos e famílias que são destruídos até hoje como consequência desse período tenebroso da nossa história que, para muita gente, na prática, ainda não acabou. A parte do ativismo pelos povos indígenas da biografia de Eunice Paiva é apenas uma vírgula no filme. É vagamente mencionado. E tudo bem, eu acho. Não cabe tudo. Não coube essa parte. Mas coube o militar que não concorda. Isso é uma escolha. Pode ser consciente ou não. E lembra, em cinema, uma escolha envolve muito dinheiro. Uma cena a mais pode ser uma diária a mais. Podem ser várias diárias a mais. De locação, atores, cinegrafistas, figurinistas, cozinheiros. Cada cena que tá ali é uma escolha. Alguém bancou aquela escolha. Cada escolha é feita dentro de um contexto. Quem assiste também vem de inúmeros contextos. Na semana que eu assisti Ainda Estou Aqui, eu tava lendo justamente sobre o legado de violência e brutalidade que a ditadura militar deixou nas periferias brasileiras e nos povos indígenas. Naturalmente, eu assisti esse filme com essa bagagem, com esse repertório. Quando eu me deparei com essas escolhas, por exemplo, a de dedicar um pequeno espaço no filme para o militar que não concorda, em detrimento de outros fatos reais que não ganharam espaço no roteiro, isso me causou uma impressão específica daquele filme. E por causa dessa impressão, eu avaliei ele de uma outra forma. Eu cometi o pecado de dar apenas 3 estrelas. Cara, é isso, pro pessoal, é isso. Um filme, você não pode gostar de um filme e ter ressalvas. Ou você ama e considera o melhor filme de todos os tempos, ou é uma merda, uma bosta, e que não tem nenhum ponto positivo, tá ligado? Então, pô, é foda. É o time de futebol do Twitter. Aqui vamos chamar de hipócrita, né? Que eu falei que pra tratar o Oscar como time de futebol, porque é divertido. Ok, sim. Mas os filmes em si, pô, cara, os filmes têm uma complexidade a mais, né? Então você não pode falar uma vírgula do filme do momento, porque senão você tá fudido, né? E esse pecado causou algumas das reações mais exageradas que eu já vi em toda a minha vida, incluindo pessoas mandando eu me churrascar. Quando eu falei mal de Everything, Everywhere All at Once no Twitter e tomei um RT de um cara falando que ia cagar na porta da minha casa. Obrigado pelo carinho. A questão, eu acho, é que tem muita gente engajada na campanha de Ainda Estou Aqui pelo Oscar. E que sente que cabe a nós, todos nós, lutar por esse Oscar com todas as armas que nós temos. Uma Sim. delas sendo a quantidade de estrelas no Letterboxd para o filme ficar melhor ranqueado na plataforma. Então, em vez de engajar criticamente com uma obra importante, existe esse aspecto gamificado da crítica cinematográfica em redes sociais, onde o que realmente importa é o posicionamento do filme no ranking internacional de uma plataforma. É a Copa do Mundo dos cinéfilos de charts. Tá aí, Esse ó. sentimento, o de que o filme precisa ser defendido a qualquer custo, parte, em grande parte, de uma campanha muito bem sucedida, encabeçada por empresas que têm muito dinheiro, que conseguiu capitalizar o afeto que grande O marketing parte do foi público foda. tem pela Fernanda Torres e pela Fernanda Montenegro, que conseguiu também capitalizar esse sentimento de injustiça pelo Oscar perdido lá em 97 ou 98, eu nem sei, e que coloca em Ainda Estou Aqui o papel de vingar o cinema brasileiro. E que coloca nas mãos de nós, indivíduos, espectadores, críticos e seres humanos, a responsabilidade desproporcional de salvar o cinema brasileiro. Mas veja, o que o cinema brasileiro precisa não é
de um Oscar, embora uma estatueta seja muito bem-vinda. E se ainda estou Seria. aqui ganhar alguma coisa na cerimônia do Oscar, eu vou ficar feliz. Eu não vou torcer contra Fernanda Torres, nem Fernanda Montenegro. Mas o que o cinema brasileiro precisa é de política pública. Perfeito, O cinema brasileiro perfeito. precisa... E digo mais. Eu ia fazer esse tweet, mas eu não tuitei. Eu tirei dos rascunhos. Que era o povo falando, tipo assim, ai, sempre tem, né? Quando um filme brasileiro faz sucesso. Vá ao cinema ver o filme, porque contribua com o fortalecimento do cinema nacional. Aí vai pro cinema, aí tira foto da tela e fala, ai, contribuindo com o fortalecimento do cinema nacional. Gente, eu tenho uma notícia, assim, é muito legal que a editora aqui esteja fazendo muito sucesso em bilheteria, é muito legal ver o cinema brasileiro ganhando espaço na bilheteria. Mas, gente, desculpa, você ir assistir o Ainda Estou Aqui, ou você vê pirata, não vai mudar em porra nenhuma o panorama do cinema nacional, tá? Não é, se você deixar de ir ver o Ainda Estou Aqui no cinema e ver em casa, isso não vai mudar as necessidades do cinema nacional, beleza? Esteja dito isso. É de apoio ao profissional do audiovisual. A classe política trabalhadora do pública audiovisual que precisa. brasileiro. Essa classe está sendo atacada, humilhada e descreditada diariamente, desrespeitada pelo mercado, pela política Mas assim, claro, se puder ver filme nacional no cinema, será muito bem-vindo. pública e pelo próprio Ministério da Cultura. Desculpa estar falando. A gente precisa de regulação de streaming. A gente precisa de uma reformulação da cota de tela considerando o ecossistema atual. A gente precisa de apoio financeiro, de apoio estrutural para os pequenos produtores. Enfim, política pública bem feita de uma forma geral. Não é papel da crítica, nem de ninguém, louvar acriticamente qualquer filme meramente por ele ser brasileiro ou porque tem uma chance de um Oscar. A gente tem sim que colocar as produções brasileiras em pauta, falar mais do nosso cinema, resgatar mais a nossa história, normalizar mais o audiovisual brasileiro no dia a dia. Nesse sentido, eu reconheço sim que eu faço menos do que eu deveria e vamos trabalhar para melhorar isso aí nos próximos anos. Mas até isso demanda política pública também. O nosso esforço individual vai até certo ponto. Inclusive, enquanto eu escrevi isso aqui, uma matéria do Metrópolis revelou que 6 plataformas de streaming estão sendo investigadas pelo Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro por condições péssimas de trabalho dos roteiristas e por contratos de trabalho com cláusulas abusivas, tipo datas incertas de remuneração, proibição de que os profissionais busquem a justiça brasileira em caso de não cumprimento de cláusulas contratuais, entre todo tipo de desgraça que não vai caber nesse vídeo aqui porque é muita desgraça. os relatos que eu acompanho por aí, dos meus amigos, dos meus colegas, roteiristas, produtores, mostram que tem sido cada vez mais difícil trabalhar com audiovisual no Brasil. E isso se reflete, claro, entre várias outras coisas, na qualidade do produto que chega pra gente assistir. Então, se você sente que precisa defender o cinema brasileiro, vamos nessa. Assistir os filmes é bom, é importante. Colocar os filmes em pauta é uma parte importante da luta. Mas não é tudo. Tem uma luta real aí precisando ser disputada e não é com estrelinha em rede social que a gente vai conseguir as coisas, não. Muito pelo contrário. A crítica tem que ser combativa. A crítica tem que ser dialética. Tem que questionar e tensionar. E Felipe Leão Menchante. como eu sempre venho dizendo, crítica combativa não é necessariamente negativa. Não é pra simplesmente falar mal. Ao mesmo tempo, apontar contradições não é tacar hate. Preciso explicar isso, gente? Apoiar o cinema brasileiro não é elogiar tudo porque sim. Muito pelo contrário, inclusive. Sim. O crítico brasileiro Jean-Claude Bernadette tem Gênio da bola, Jean-Claude Bernadette. Muito. Dos maiores críticos desse país. frase que é muito icônica. Ele fala que criticar é pôr a obra em crise. E eu acredito muito nisso. E eu não me considero crítico no sentido tradicional da palavra. Mas eu tô aqui, né? Tomando porrada na cara por causa de estrela no Letterboxd. Então, já que eu tô aqui, Letterboxd. eu vou sustentar os meus próprios argumentos. Porque eu acho que faz sentido criticar as coisas que eu critiquei. E quem não gostou, que se lasque. Com todo respeito. Tá aí, gente. É isso. Cinema não é futebol. Às vezes é, beleza. E às vezes é divertido ser. Mas você pode gostar de um filme e ter ressalvas, assim como você pode não gostar de um filme e ver que tem pontos positivos nele, né? Então, assim, calma, tá, gente? Calma. Dito isso, iremos ganhar esse Oscar.